Esse mar acho que é o melhor da Barra Califórnia que a gente já pegou pra snorkel, né? Veio aqui pro centrinho de Cabo São Lucas, né? Chegamos no Pacífico. E chegamos em Cabo São Lucas, é a cidade mais ao extremo sul aqui dessa península, né? E pelo que a gente viu, é uma das mais turísticas aqui do pedaço. Aqui tem aeroporto, tem de tudo. E essa aqui é a praia de Santa Maria, certo? Aqui é um ponto do Uberlândia, né? Então esse estacionamento aqui. Parece que tem chuveiro, banheiro e o Wi-Fi aqui. Só a única coisa que a gente tá mal acostumado, né? A gente tava aqui na areia com o mar bem na nossa frente. Aqui é construção. Mas é legal que tem chuveiro, tem banheiro. Ponto de água, pra gente vai ser até bom Wi-Fi. Pra lavar umas roupas também. Acho que será bom ficar. Mas só uma noite, né? Acho que já é suficiente. É muita diferença, né? A gente quer mais natureza. E aqui logo na saída do estacionamento, né? Tem uma placa aqui com todas as explicações. Essa aqui a gente tá vendo, é a segunda praia Blue Flag que a gente vê, né? Lá em Los Barriles também era nesse mesmo esquema. Aqui tem bastante estrutura, né? Então tem o chuveiro, banheiro e tudo mais, até bebedouro tem. E esse aqui é o acesso da praia. Ele então, para cadeirante. E aqui a gente segue, tem umas coberturazinhas, é tudo direitinho, né? Essa praia. Parece que tem essa estrutura e é bem cuidada por conta disso, para manter esse selo, esse Blue Flag Beach. Para alcançar isso. Que eu acho que é alguma premiação, alguma coisa assim, internacional, né? Não é nem só aqui do México para ter esse nome. Sim. E a gente vê desse lado aqui, dá para subir ali pelo jeito. Tem umas estruturas de pedra, como se fosse um castelo, alguma coisa. Não deve ser, né? Porque a gente viu ali pelo mapa que é a área natural. E tem uns mirantes ali para cima. Interessante, talvez amanhã a gente dê uma fuçada nisso aí. Ou não, ou a gente segue. Essa praia aqui tá entre São José del Cabo e São Lucas del Cabo. Cabo São Lucas. Cabo São Lucas. Tá entre as duas maiores cidades aqui do sul. Aqui do sul, isso aí. Então tem uma estrutura muito grande, porque de uma cidade para outra dá menos de meia hora, dá uns 20 minutos, que tem uma ruta bem boa, uma estrada boa, com asfalto e tudo mais, e aí é muito perto. Então todo mundo das duas cidades deve vir nessa praia. Sim, né? Com certeza ela é bem movimentada. Chegamos aqui na praia. Aqui tem aquele pedacinho, né, que o Thiago falou, dos mirantes. Parece estar meio em obra, né? Parece em obra, tem umas betoneiras para misturar cimento, tudo mais. Tem uns caras com colete, que eu acho que não está aberto ao público ainda. É pro futuro. Tá geladinho? E a janta tá pronta. Arroz com lentilha, que a gente tá janta, né? acostumado. Almoço já escureceu. A carne que o Gustavo deu pra gente. Como a gente não gosta muito de guardar a carne na geladeira, que acaba estragando, né? Querendo ou não, a geladeira a temperatura é fresca, mas não é que nem geladeira em casa, que funciona bem. Não é na tomada, né? No 12 volts. Então já estamos fazendo agora. Já comemos uma saladinha, que já acabou aqui. Isso aqui é pra pôr na carne, uma cebola e um alho. E é isso, né? É isso. Até amanhã. E ver uma série. Até amanhã. Boa noite. E mais um dia por aqui. Acordamos no estacionamento aqui da praia, super tranquilo. E estamos aproveitando que a gente está com água relativamente à vontade para fazer uma coisa que estava já precisando ser feita faz um tempo. Lavar o carro. Então já está mais da metade. Mais da metade do carro lavado. Aqui é o lado do motorista e a frente. Falta o lado do carona. Aqui dá pra ter uma noção da diferença. A parte do paralama dianteiro ali já tá limpa, né? E o resto aqui tá sujo. E aí então falta essa parte do carona e a parte traseira.
ok? Tranquilo. Tô com o esguicho, com outro galãozinho de água, com o baldinho e com a esponja. Dou uma molhada, passo a esponja, depois tiro o sabão. O segredo de lavar assim com o detergente é não deixar secar para não ficar marca, né, na tinta, na pintura do carro. E é isso. Terminar de lavar aqui. Já também aproveitando para lavar umas roupas. Então elas estão secando aqui dentro do carro para ficar com cheiro de cachorro molhado, como alguns comentaram. E daqui a pouco a gente segue viagem. Porque essa praia aqui é legal, mas tem muita estrutura. A gente está curtindo mais as praias mais selvagens aqui da Barra Califórnia. Aproveitar a empolgação da lavação para dar um banho nessa mascote. E algumas horas depois de editar, lavar o carro. Tá tão calor que a gente vai ter que entrar na água. Vamos entrar no mar um pouquinho pra refrescar. Aproveitar que tá calor, né? Que não é sempre tá calor aqui. E é só chegar na praia que começa uma brisa fresquinha e o calor some. Você vê o quão poucas pessoas estão na água, né? É, tem ninguém na água. E o mar tava tão transparente e bonito que a gente voltou pro carro pra pegar as coisas e voltar pro mar, né? Pegar a nadadeira e o outro snorkel, né? Pra ver como é que tá o esquema lá. Vamos ver como tá o fundo desse mar. Já voltamos. Que delícia, hein? Esse mar acho que é o melhor da Barra Califórnia que a gente já pegou pra snorkel, né? Nossa, era um Um aquário de verdade, vários tipos de peixe, bem transparente a água. É. E eu acho que agora a gente vai começar a subir pelo Pacífico, né? Aqui no sul da Barra Califórnia. E aí, tem mais onda. Mais né? onda, mais pra surf e tudo mais. Então só se a gente achar alguma praia muito abrigada, que aí vai dar pra entrar de novo com o snorkel. É. E a gente sabe que pros Estados Unidos Vai estar bem mais frio. e pro Canadá, sem chances. Então estamos aproveitando ao máximo aqui pra ficar sem vontade nenhuma depois. Ah, valeu a pena esse mergulho de hoje, caramba. E a gente já estacionou o carro e veio aqui pro centrinho de Cabo São Lucas, né? Eu acho que é a maior cidade aqui da parte da Barra Califórnia Sul, né? Sim.
cheio de turista. E a gente tá agora dentro de um shopping. Dentro de um shopping, mas é tempo, a gente não ia pra shopping. Sim, indo pra essa parte onde é mais movimentada pelo mapa, né? Sim, que tá mais amarelo no mapa. Isso, vamos ver como é que é. E o shopping dá numa marina. Uhum. Que também é uma passarela, né? Aqui tem tipo uma passarela com bastante restaurante e tudo mais. A gente achou, andando de carro por aqui, né? A gente achou que lembra muito Cancún. Tem muito muita turista, franquia. muita franquia. E só que diferente de Cancún, aqui onde a gente tá, tem uma baita de uma marina. E o centrinho, né? O centrinho é nessa parte, com shopping, supermercado e tudo mais. Tá tudo centralizado nessa parte aqui. Vamos ver como que é. Uau! Fechão. O cara tá falando pra gente que eles ganharam um torneio de festa. Bonitinho. Um lobo marinho, sei lá. E essa passarela aqui que a gente encontrou então, que é beirando a marina, é bem de boa, né? Eu tava com um pouco o pé atrás, que ia ser super... Na verdade é bem turístico. Tem bastante gente caminhando, mas é uma caminhadinha agradável. Sim, não passa carro nem nada. Não, e aí você vai vendo os barcos, os peixinhos, o lobo marinho que tava ali também. Vai vendo as lojinhas que tem aqui pro lado do... que ficaria a rua, né? Muito interessante isso aqui. Paradinha no Starbucks pra pegar minha bebida grátis de aniversário. E aqui eu peguei um chocolate mexicano, que pelo menos aqui é diferente, não acho que não vai ter em outros países. Não. É um chocolate com especiarias, com canela, acho que cravo e açúcar. Fica bem gostoso. Tem comida. Então a gente caminhou aqui toda essa parte da marina, chegou num farolete aqui, né? Até uma pontinha da entrada do porto. E aqui na parte de fora tem um navio de cruzeiro e a gente consegue ver o ponto mais extremo aqui da Barra Califórnia. São essas rochas aqui. É o Arco Cabo São Lucas. É um ponto turístico que os barquinhos vão lá. E parece que é o encontro do mar do Golfo com o Pacífico. Isso aí, o encontro dos dois mares fica bem nessa pontinha. Interessante, a gente consegue ver daqui e parece que é bem concorrido os barquinhos, né, para ir para lá. Tem bastante. Uma galera e vários barcos.
Hoje a cidade está mais cheia, provavelmente por causa desse cruzeiro, né? Depois da nossa caminhadinha no pôr do sol, a gente vai se abastecer, porque aqui é a única cidade que tem mercado, né? Depois a gente vai subir pela costa do lado esquerdo, no Pacífico. Pelo Pacífico, até La Paz não tem só tenda, né? Tem umas tendinhas bem pequenas que geralmente é muito mais caro. É, bem caro. Como a ideia é ficar vários dias nesse trajeto, então... E a gente ficou sem comida da outra vez, então a gente tá preparado hoje, vamos comprar o suficiente, não vamos também passar do limite, porque em La Paz depois vai ter mercado de novo. Sim. Essas foram as compras de hoje. Tem granola, tem pão, tem pastinha de feijão. Isso aqui já é pensando nesses dias que a gente vai passar lá, né? E a gente não conta, não filma, mas a gente passou em 2 mercados. A gente já fez uma compra no mercado aqui do lado para pegar as coisas mais baratas e depois veio no Walmart para pegar o restante. Sim. Tem também banana, bolacha, grão de bico a gente pegou, acho que tem 2. Ixi, esse pão vai ficar amassado. Tem um pacotinho de pão, molho de tomate, farinha, que a gente usou bastante da outra vez na emergência, ovos. Tudo isso deu 1.283,78, mais uns 300 pesos do outro mercado. Sim. E por aqui é um novo dia já, então a gente fez ontem as compras, organizou aqui, dormiu. E agora a gente vai dar tchau para aqueles amigos argentinos que estão aqui na cidade, Los Cabos. Eles estão vendendo o carro deles, né, que nem a gente falou, eles fizeram toda a Barra Califórnia, né, compraram um carro nos Estados Unidos, fizeram a Barra Califórnia e estão vendendo agora o carro aqui. A gente vai lá passar, dar tchau para eles e seguir então para alguma praia que a gente não sabe exatamente qual. Já nos despedimos dos nossos amigos, a gente acabou não filmando nada, né? É um momento chato, né, de dar tchau, mas eles estão felizes que eles vão seguir ali a jornada deles. E eles estão se desfazendo, né, do carro e de todas as coisas que tem e deram um monte de coisa pra gente, incluindo esse pacote gigante de totopo, de nacho e várias outras coisas, né, que estão aí atrás do carro. Como eles precisam se desfazer do carro, né? Tá pra vender já. Hoje eu já ia mais 2 interessados lá ver o carro, que eles têm uns 3 dias pra fazer isso. Sim. E aí ia sobrar um monte de comida, né? Então acabou dando pra gente. Tá ótimo. Chegamos no Pacífico. Olha como tá esse mar. Aqui é só pra surfar. Porque não tem ninguém na água surfando. Então, onda nesse caso a gente vai ficar só de olho mesmo, porque as ondas estão gigantes. Dê uma olhadinha aqui na praia, muito bonita, mar forte, mas pra dormir aqui não vai ser legal, né? Tem muito vento e nenhum lugar meio abrigado, né? Então pra cozinhar vai ser difícil, pra dormir vai ser ruim. E tem muita maresia, você sente molhando você, né? O cara já cheio de sal. A gente até foi pra um outro espaço ali que tava mais reservado, né? Não onde o pessoal, todo mundo chega desse estacionamento principal. Então não tava legal não, também tinha bastante sujeira e tirando todos esses problemas de maresia. Então vamos para outro spot. Você viu ela levantando água? Acho que eu vi, sim. Pois é, umas baleias por aqui. E ondas gigantes.
Cara, pulou alguma coisa ali. tá bem aqui na nossa frente. Era uma baleia aqui, mas ela saiu toda por fora. Não, ela tá levantando a barbatana. A pata, assim, levanta e bate. Alguém tá animado? Não, Thiago. Pra cortar os matos e chegar até a ponta aqui, né, desse mirante que a gente subiu com tortuga, só que o tortuga só chega até ali. Mas eu não acho que vale a pena, porque tem muito mato pra cortar. Eles são desse tamanho, assim. Acho que vai demorar muito. Tem vários trechinhos até chegar mais próximo ali, com uma vista legal das ondas quebrando. Tá difícil. Cheio de espinho. E é pra isso que usamos o facão que temos no carro. Aqui eu só tô abrindo o caminho pra Poder dar ré. dar a volta e sair de frente, né? Pra não sair de ré daqui. Arranhei o carro tudo. Né? É, tava fofo ali, hein? Triste o lixo aqui que tem. Mas parece que a maior parte é folha seca num saco. Aqueles sacos de batata. Umas garrafas. E a gente segue com os galões de água extra aqui no carro para ter mais autonomia, né? E olha aqui quantas coisas os nossos amigos da Argentina deram. Bolacha, coisas dos Estados Unidos, né? Que eles vieram de lá. Saquinhos de Ziploc, pêssego em calda, arroz, feijão, uva passa, aveia. Um montão de coisa que, como eles vão embora, né? Vai acabar não usando. Macarrão. Acabou comprando tudo em dobro aqui. Agora vai ter mais comida ainda. Agora eu acho que a gente não passa fome. E os amigos da Marinha ali vieram conversar Ali com a atrás? gente, né? Falar pra tomar cuidado com as ondas, que tá uma ressaca brava. Vai durar pelo menos uns 4 dias, sendo que hoje é o segundo. E ontem sumiu alguém no mar, por isso eles estão fazendo essa operação aqui. Tem barco da Marinha e tem essa A caminhonete. gente achou bem estranho também. ter um barco, porque tá quebrando tão forte ali, E ó, o dá pra barco tá ver. super perto da faixa de areia. Tá ali o barquinho. E aí ele falou pra tomar cuidado, a gente nem cogitou entrar na água, Não, obviamente. nem vamos entrar no mar. Mas ele falou pra tomar cuidado nessa área aqui, que pode ser que a água avance ainda pra cá. Imagina só, a gente tá mega longe do mar. Imagina se a gente vê e tem uma onda gigante em cima da gente. Tsunami. Eita! Ficar esperto. Mas esse mar já tava assustador antes. Agora então que. Uma coisa, a gente falaram isso? é de Santos, né, cidade de mar e tudo mais. A O gente mar é sabe pegado. desde. Sim, mas desde pequeno você sabe que com o mar não se brinca, né? Tem que sim. sempre respeitar. Isso aí. Aí estamos pensando que é assim, então. Se a gente fica avança um pouco mais, se sobe o carro um pouco mais pra duna que tem um lugar aqui. mais abrigado. A gente veio de cima dessa duna aqui, né? Que não tinha lugar pra parar o carro legal, né? Teve Tem que que cortar os a árvore matos ali, e tal. até pra fazer a volta eu tive que cortar uma árvorezinha.
Não sei. Aqui dá pra ver bem aonde a água já chegou. Até essa parte que tá mais úmida, né? Então a gente tá relativamente longe, tá uns 15 metros dali. Mas 15 metros pro mar não é nada, né? E aqui a gente tá num ponto mais baixo do que o resto da praia. Então meio que aqui perto das pedras abaixa a areia, aí vem até onde a gente tá aqui no mesmo nível, e a praia ela sobe um pouquinho e vai lá pro outro lado onde a gente chegou. A pensar. Acho que a gente nunca viu o mar tão forte assim. Nunca me lembro, pelo menos assim, tão perto, né? Dá nem pra molhar o pé ali, que já vai dar medo. E olha o visual da janela de casa hoje. Carol tá aqui fazendo o almojanta, né? Hoje, Sim. Qual que é o cardápio? É tipo um yakisoba, com bastante brócolis, cenoura. Fazia tempo que a gente comprava brócolis, hein? Nossa, muito tempo. O macarrão já tá aqui cozido. Só cozinhar aqui os legumes e tá. Misturar essa coisarada toda. E a gente decidiu dormir aqui mesmo. A gente acompanhou um pouco ali a maré, né? Como é que tava, as ondas e tudo mais. Mesmo as mais fortes, só encostava aqui nessa lagoinha. Mas não avançava muito mais que isso, não. Então a gente vai dormir aqui hoje. E amanhã a gente deve seguir para uma próxima praia. Isso aí. E sim, esse carro tá uma bagunça. Isso aqui, toda a comida que a gente não conseguiu botar no armário ou na geladeira. E aqui também, né? Essa bolsa aqui. Sem comida. E outro dia, assim, não tem espaço mais nos armários. Pois a gente tentou fazer, a gente fez mágica já pra guardar as coisas. Mas não coube tudo, porque a gente já tinha feito uma compra grande, ainda ganhou mais coisa dos amigos, né? E ficou lotado. Agora tá que tá. E se você acha que a gente é tonto e dormiu lá embaixo, não. Durante a noite a gente pensou melhor e veio aqui pra cima, de volta de cima do morrinho, né? A gente tava nesse canto aqui lá pra baixo, perto do mar. Quando a gente for ali perto das cadeirinhas, a gente filma como é que tá. Mas pelo que a gente viu, a água não chegou ali. Porém, como o cara da marinha tinha falado, pra ficar atento, né? Prestar atenção nisso. Podia subir, né? Vai que a gente tá dormindo e vem água aí na gente, né? É, a gente não sabia como estava a maré aquela hora, se estava baixa ia subir mais, ou se já estava alta e ia baixar. Sim, melhor garantir. Achou melhor não arriscar. É, remediar. Essa é a vista do café da manhã. E daqui de cima a gente consegue ver que a água não chegou ali onde a gente estava. A gente estava um pouco mais para cá ainda. A lagoinha que tinha ali até diminuiu. E as ondas estão até mais fracas agora, né? Tirando as da série, que aí vem e fica um pouco mais forte. ainda. É impressionante. O almoço hoje é aqui no deck.